O silêncio que preenchia a Praça de São Pedro naquela noite de abril não era um silêncio comum. Era um vazio denso, carregado pelo peso de milhões de corações que batiam em uníssono, suspensos por um fio invisível de agonia e esperança. As luzes de um apartamento no Palácio Apostólico tremeluziam como uma vela prestes a se apagar diante de um vendaval inevitável. Naquelas sombras, um homem que carregou o mundo nos ombros agora enfrentava o seu último e mais silencioso combate. Não havia mais discursos inflamados, não havia mais viagens transoceânicas, restava apenas o som rítmico e sofrido de uma respiração que se despedia da matéria. Mas enquanto o corpo se rendia à fragilidade da carne, algo sobrenatural começava a se manifestar nos corredores do hospital e nos pés daquele leito sagrado. Relatos sussurrados falavam de uma paz que desafiava a medicina e de fenômenos que a ciência não ousava nomear. O mundo acreditava estar assistindo ao fim de uma era, mas, na verdade, o véu entre o natural e o divino estava se tornando perigosamente fino. O que aconteceu no instante em que aquele coração parou de bater não foi o silêncio da morte, mas o início de um clamor que ecoaria pelos séculos, o mistério de uma presença que se recusou a partir. O mundo que assistia aos últimos dias daquele homem não era um lugar de paz. O início do terceiro milênio estava marcado por cicatrizes profundas, feridas abertas por ideologias que tentaram apagar o sagrado da face da terra. O século XX havia sido um moedor de carne humana, um palco de totalitarismos que transformaram nações em cemitérios e a fé em um crime punível com o esquecimento. A Igreja, coluna da verdade, encontrava-se cercada por um secularismo agressivo e por divisões internas que ameaçavam desmoronar a barca de Pedro. Era um tempo de ruídos ensurdecedores, onde a voz de Deus parecia abafada pelo som das máquinas e das guerras. Neste cenário de incertezas, a figura do Papa não era apenas a de um líder religioso, mas a de um farol fincado em uma rocha batida por tempestades implacáveis. Ele havia sobrevivido ao nazismo que devorou sua juventude e ao comunismo que tentou asfixiar sua pátria. Ele era a prova viva de que a esperança não é um sentimento vago, mas uma resistência espiritual. Quando sua saúde começou a declinar publicamente, o mundo parou. Ver aquele gigante ser reduzido ao silêncio pela doença de Parkinson era uma metáfora dolorosa da própria fragilidade da fé na modernidade. O sofrimento dele era o sofrimento de uma humanidade que se sentia órfã. Cada tremor de suas mãos, cada tentativa frustrada de falar à janela do palácio, era um sermão silencioso sobre a dignidade na dor. A atmosfera era de uma vigília global, onde o medo do amanhã se misturava à reverência por um homem que, mesmo sem voz, ainda gritava a verdade para as nações. Antes de ser a voz que abalou impérios e o rosto que confortou multidões, aquele homem era apenas Karol, um jovem marcado por uma sucessão de perdas que teriam destruído um espírito menos temperado na fé. Nascido em Wadowice, na Polônia, a sua infância não foi rodeada por pompas litúrgicas, mas pelo frio de uma Europa que se preparava para o abismo e pelo luto que batia à sua porta cedo demais. Aos 9 anos, perdeu a mãe. Pouco depois, o único irmão. A morte tornou-se uma presença constante, um memento mori, que o obrigou a procurar respostas onde muitos encontram apenas o desespero. Karol Wojtyła não foi um santo de vitral desde o berço. Ele era um homem de carne e osso. Um operário que conheceu a dureza do trabalho manual numa pedreira, sentindo o peso das pedras e o frio do inverno polaco cortar-lhe a pele. Ele foi um ator, um poeta, um jovem que amava o teatro e as montanhas, possuindo uma humanidade vibrante que transparecia no seu olhar. Mas foi no meio da escuridão da ocupação nazi que a sua verdadeira têmpera foi forjada. Enquanto o mundo ao seu redor era consumido pelo ódio e pelo sangue, Karol estudava num seminário clandestino, desafiando a morte para manter viva a chama da sua vocação. A sua origem não é a história de uma ascensão ao poder, mas de uma descida profunda ao mistério do sofrimento humano e da entrega total. Ao perder o pai, o seu último vínculo familiar, Karol viu-se sozinho no mundo, mas era nessa solidão absoluta
que Deus preparava o homem que nunca deixaria a humanidade sentir-se sozinha novamente. O chamado que ecoava na alma de Karol Wojtyła não era um convite para o conforto, mas uma convocação para o combate espiritual em uma das eras mais sombrias da história. Sua vocação não nasceu em jardins tranquilos, mas entre o pó das pedreiras e o som das botas militares que marchavam sobre sua pátria. Aceitar o sacerdócio naquele contexto era assinar uma sentença de perseguição, um sim que carregava o peso da cruz antes mesmo da primeira missa. Karol lutava contra a própria natureza artística e intelectual, questionando se sua entrega deveria ser através das palavras no palco ou do sacrifício no altar. A dúvida, no entanto, foi consumida por uma certeza avassaladora, a de que o mundo precisava de Cristo mais do que de qualquer outra coisa. Mas o caminho da vocação é pavimentado por resistências. Ao ser elevado ao episcopado e mais tarde ao cardinalato em uma Polônia sob o jugo comunista, Karol tornou-se o alvo principal de um regime que odiava a transcendência. Ele era vigiado, seus sermões eram gravados, seus passos seguidos por espiões que buscavam qualquer fraqueza para derrubá-lo. A pressão psicológica era constante, um conflito surdo entre a liberdade do espírito e as correntes do Estado. Internamente, ele carregava o dilema de como proteger seu rebanho sem provocar um banho de sangue, aprendendo que a diplomacia da fé exige uma paciência que sangra. A vocação de João Paulo II foi, desde o princípio, um exercício de equilíbrio sobre o abismo, onde cada decisão poderia custar vidas e onde sua única arma era uma oração que o mantinha prostrado por horas no chão frio das capelas, buscando uma força que não vinha de si mesmo. O dia 16 de outubro de 1978 não foi apenas a data de uma eleição papal. Foi o momento em que Karol Wojtyła aceitou uma sentença de morte para si mesmo em favor da vida da Igreja. Ao pronunciar o ascepto sob os afrescos do juízo final na Capela Sistina, ele não estava abraçando o poder, mas o martírio branco. A escolha radical de João Paulo II manifestou-se imediatamente em seu lema, Totus Tuus, uma entrega total e sem reservas à Virgem Maria, um despojamento absoluto de sua vontade própria. Ele sabia que, ao cruzar aquela soleira como o primeiro papa não italiano em séculos, ele se tornava o alvo vivo de todas as forças que odiavam a cruz. A radicalidade de sua escolha foi testada pelo sangue no dia 13 de maio de 1981. O atentado na Praça de São Pedro foi o selo físico de sua entrega. Enquanto as balas perfuravam seu corpo, João Paulo II não escolheu o ódio, mas o perdão abismal. Sua decisão de visitar o seu carrasco na prisão, olhando nos olhos de quem tentou silenciá-lo, foi um ato que escandalizou o mundo e silenciou o inferno. Ele escolheu não ser um monarca, mas um peregrino, gastando suas solas e sua saúde nos confins da terra. Mesmo quando o Parkinson começou a travar seus músculos e a transformar cada movimento em uma agonia pública, ele recusou-se a renunciar. Sua escolha radical foi a de sofrer diante das câmeras, mostrando que a vida humana tem valor mesmo quando está quebrada, trêmula e silenciosa. Ele decidiu morrer de pé, pregado à Cátedra de Pedro, transformando sua própria decadência física no seu mais poderoso e eloquente sermão. A santidade de João Paulo II não era apenas uma questão de virtude moral. Era atravessada por uma mística que desafiava a lógica puramente racional. Aqueles que conviviam de perto com o pontífice relatavam momentos em que ele parecia entrar em um estado de êxtase tão profundo que o mundo ao seu redor deixava de existir. Durante suas orações na capela privada, era comum encontrá-lo prostrado, emitindo gemidos inefáveis, como se estivesse em um diálogo direto e lancinante com o invisível. Testemunhas afirmam que, em certas ocasiões, a intensidade de sua intercessão era acompanhada por uma aura de paz que curava corações endurecidos apenas pela sua proximidade. Havia algo em seu olhar que parecia enxergar além da matéria, uma clarividência espiritual que o permitia ler as almas daqueles que se ajoelhavam a seus pés. Os fenômenos sobrenaturais, contudo, não se limitavam ao seu tempo de vida.
Relatos de curas inexplicáveis começaram a surgir ainda enquanto ele ocupava a cátedra de Pedro, mas foi após o seu último suspiro que o véu se rasgou por completo. O caso da irmã Marie-Simone Pierre, a religiosa francesa curada do mal de Parkinson, a mesma doença que martirizou o Papa, permanece como um dos marcos do sobrenatural em seu legado. Sem explicação médica, após invocar a intercessão do falecido pontífice, seus tremores cessaram e sua coordenação foi restaurada em uma única noite. Mas os prodígios não pararam na biologia. Houve relatos de luzes misteriosas sobre seu túmulo e um perfume de santidade que muitos juravam sentir nas grutas vaticanas. Não eram eventos para causar espetáculo, mas sinais discretos e poderosos de que aquele que tanto sofreu na carne agora gozava de uma autoridade celestial capaz de suspender as leis da natureza para consolar os aflitos. A glória externa de João Paulo II muitas vezes ocultava o espinho cravado em sua carne. A perseguição que vinha não apenas dos inimigos declarados da fé, mas do silêncio imposto pela própria biologia e pelas incompreensões dentro da igreja. Nos seus anos finais, o homem que outrora fora um atleta de Deus, um comunicador nato que dominava palcos globais, foi encarcerado em seu próprio corpo. O mal de Parkinson não foi apenas uma doença, foi um carrasco que, dia após dia, roubava-lhe a ferramenta mais preciosa, a voz. Houve momentos em que o mundo assistiu, com o coração apertado, ao Papa tentando articular uma única bênção à janela do Palácio Apostólico, apenas para ser traído pelo espasmo e pelo cansaço, terminando em um silêncio que gritava mais que qualquer encíclica. Mas a perseguição também era espiritual e política. Enquanto o corpo definhava, as críticas não cessavam. Setores da sociedade e até membros da hierarquia questionavam a validade de um papado exercido na debilidade, sugerindo que ele deveria se retirar e deixar o trono para alguém capaz. Ele, porém, escolheu a obediência radical ao mandato divino, compreendendo que o pastor não abandona o rebanho quando a tempestade aperta. Ele suportou julgamentos silenciosos sobre sua gestão, sobre sua firmeza doutrinária e sobre sua insistência em levar a cruz até o fim. Esse martírio do silêncio foi sua última grande batalha. João Paulo II transformou sua cadeira de rodas em um trono de sofrimento redentor, provando que a autoridade de um sucessor de Pedro não reside na força física, mas na capacidade de permanecer pregado à cruz até que o Pai diga basta. Enquanto o corpo de João Paulo II repousava sob o mármore frio das grutas vaticanas, uma chama invisível começou a incendiar corações ao redor do globo. Não eram apenas as curas físicas que desafiavam os prontuários médicos, mas o milagre silencioso da metanoia, a conversão profunda de almas que pareciam perdidas para o niilismo moderno. Relatos de jovens que, ao visitarem seu túmulo, sentiram um chamado irresistível ao sacerdócio ou à vida religiosa, começaram a inundar os escritórios da postulação. O Papa, que tanto amou a juventude, continuava a convocá-la, não mais com discursos em estádios, mas com uma presença espiritual que atravessava o concreto e a pedra. Um dos milagres mais emblemáticos que selaram seu caminho aos altares foi a cura de Floribete Mora Dias, uma mulher costarriquenha desenganada por um aneurisma cerebral incurável. No dia da beatificação de João Paulo II, enquanto ela olhava para uma fotografia do pontífice, ouviu uma voz em seu interior que dizia: "Levanta-te, não tenhas medo." Contra todas as expectativas da neurocirurgia, as imagens cerebrais seguintes mostraram o desaparecimento completo da lesão. Mas, para além da medicina, o verdadeiro milagre de Karol Wojtyła manifestava-se nas filas de confissão que se dobravam em torno das igrejas onde sua relíquia passava. Pessoas que haviam abandonado a fé por décadas encontravam, na memória de sua dor e de sua santidade, a coragem para retornar ao abraço do Pai. João Paulo II tornou-se o grande intercessor dos impossíveis, provando que sua missão de abrir as portas a Cristo não terminou com sua morte, mas foi exponencialmente ampliada pela eternidade.
Por trás da figura pública do Papa peregrino, escondiam-se batalhas que o mundo raramente via, travadas no silêncio da noite e no isolamento de sua capela. Poucos sabem que João Paulo II, seguindo a tradição de grandes santos místicos, praticava a autoflagelação como forma de penitência e união ao sofrimento de Cristo. No armário de seu quarto, guardava-se o chicote com o qual ele castigava o próprio corpo, não por autodesprezo, mas por um amor que exigia reparação pelos pecados do mundo. Ele vivia um combate espiritual constante contra as forças das trevas que tentavam desestabilizar a Igreja. Relatos de exorcistas renomados, como o padre Gabriele Amort, sugerem que o nome de João Paulo II era, e ainda é, um tormento para os demônios, que manifestavam fúria e terror diante de sua intercessão, reconhecendo nele um inimigo implacável da escuridão. Havia também o mistério de sua ligação com o terceiro segredo de Fátima. João Paulo II acreditava piamente que a mão da Virgem Maria desviou a bala em 1981, e muitos afirmam que ele recebeu revelações privadas sobre o futuro da humanidade que nunca foram totalmente tornadas públicas. Sua devoção era tão profunda que, por vezes, era encontrado em estado de catalepsia espiritual, deitado em forma de cruz no chão, horas antes de decisões que mudariam o curso da história geopolítica. Ele carregava segredos de confissões de ditadores e líderes mundiais que morreram levando consigo o peso de seus crimes, mas que encontraram no olhar do Papa polaco uma última chance de misericórdia. Karol Wojtyła não era apenas um líder. Ele era um para-raios espiritual, absorvendo as tempestades do mundo para que a luz da fé não se apagasse no coração dos pequenos. Deixem-me ir para a casa do Pai. Estas foram as últimas palavras inteligíveis de um homem que ensinou o mundo não apenas a viver, mas a morrer com a dignidade de um filho de Deus. Às 21h37 do dia 2 de abril de 2005, o coração de Karol Wojtyła parou de bater na terra, para pulsar eternamente no seio da Trindade. O luto que se seguiu não foi de desespero, mas de uma gratidão ensurdecedora. O grito de Santo Súbito, Santo Já, que ecoou na Praça de São Pedro durante o seu funeral, não era apenas um desejo da multidão, mas o reconhecimento de uma verdade que o céu já havia selado. O vento que folheou as páginas do Evangelho sobre o seu caixão de madeira simples parecia ser o próprio Espírito Santo soprando sobre a história, encerrando um capítulo e abrindo uma nova era de intercessão. O legado de São João Paulo II é uma herança viva que continua a curar, converter e guiar. Ele nos deixou o exemplo de que o sofrimento, quando unido à cruz, nunca é desperdiçado, mas transformado em fonte de vida para os outros. Ele nos ensinou que não devemos ter medo de abrir as portas a Cristo, pois Ele não tira nada, mas dá tudo. Hoje, do seu lugar de glória, Ele continua a ser o Papa das famílias, o amigo dos jovens e o consolo dos enfermos. A sua vida foi um poema de amor, escrito com sangue, suor e uma fé inabalável que nem mesmo a morte pôde silenciar. Gostou deste mergulho profundo na vida e nos milagres de São João Paulo II? Se esta história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos dos nossos grandes santos católicos. Deixe o seu like e comente abaixo. Qual milagre ou ensinamento de João Paulo II mais impactou a sua vida? A sua interação ajuda a levar esta luz a mais almas que buscam esperança. Que a bênção de São João Paulo II esteja com você e com a sua família. Santo João Paulo II, rogai por nós.